Na construção da mensagem do livro de Êxodo, gostaria de relembrar 11 diferentes quadros da história de Israel, com as devidas aplicações, que nos levará a uma compreensão clara da história, bem como da sua correta interpretação. A mensagem do Êxodo. Primeiro quadro: a peregrinação de Israel como um tipo de vida cristã. Segundo quadro: a escravidão no Egito como um tipo da escravidão do pecado. Terceiro quadro: Moisés como libertador, um tipo de Cristo. Quarto quadro: o Êxodo, um tipo do abandono da vida de pecado. Quinto quadro: o Cordeiro Pascal, um tipo de Cristo, o Cordeiro de Deus. Sexto quadro: a perseguição de Israel por parte de Faraó, um tipo das forças do mal que persegue aos crentes. Sétimo quadro: a divisão do Mar Vermelho, impedimentos removidos. Oitavo quadro: a coluna de nuvem e fogo, um tipo da presença divina com os crentes. Nono quadro: a multidão mista, um tipo de gente mundana na igreja. Décimo quadro: Mara e Elim, um tipo das experiências amargas e doces da vida espiritual. 11º quadro: o maná e água da rocha, tipos de Cristo, pão da vida e água da vida. O livro de Êxodo pode ser dividido em 4 partes. Primeira, a libertação dos hebreus. Segunda, a viagem até o Monte Sinai. Terceira, o acordo de Deus feito com o seu povo no Monte Sinai, onde Deus lhe deu as leis morais, civis e religiosas. Quarta, a construção de um lugar de adoração para o povo de Israel e as leis a respeito do sacerdócio e da adoração a Deus. Curiosidades. Esse livro chama-se em hebraico Shemot. A palavra Êxodo vem do grego e quer dizer saída. Recorda a redenção dos descendentes de Abraão da escravidão no Egito. É provável que a saída do povo de Israel do Egito aconteceu por volta de 1500 a.C. O texto bíblico que diz: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Êxodo 1, versículo 8, se refere a Ramsés II, faraó do Egito. A palavra Êxodo vem do grego e quer dizer saída. Recorda a redenção dos descendentes de Abraão da escravidão no Egito. O personagem principal do livro de Êxodo é Moisés. Segundo Moody, Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém. 40 anos aprendendo que não era ninguém. E outros 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Curiosidades. Na estrutura do tabernáculo, seus utensílios, suas ordenanças, as suas vestes, a arca da aliança, etc., estão muitos tipos de Cristo na igreja. É muito fácil encontrar em Êxodo símbolos, figuras e pessoas que apontavam para Cristo. Se fizermos um paralelo entre a Páscoa e Jesus, por exemplo, ficaremos impressionados como tudo se encaixa com a vida e ministério do Mestre. Vamos conferir? A Páscoa e Jesus. A Páscoa
era celebrada no início do ano. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 e 2. Jesus entra em Jerusalém no início do ano. Lucas, capítulo 19, versículo 35 a 38. Uma ovelha alimentava toda a família. Êxodo, capítulo 12, versículo 3 e 4. Jesus pode salvar a todos. Atos, capítulo 16, versículo 31 e Romanos 10, versículo 13. O cordeiro era sem defeito. Êxodo, capítulo 12, versículo 5. Cristo é a ovelha sem defeito. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e Salmos 72, versículo 12 a 14. A ovelha era sacrificada no final da tarde. Êxodo, capítulo 12, versículo 6. Cristo foi crucificado no final da tarde. Mateus, capítulo 27, versículo 45 a 50. O sangue da ovelha na porta garantia vida. Êxodo, capítulo 12, versículo 7. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. A carne da ovelha era comida junta com os pães asmos e ervas amargosas. Êxodo, capítulo 12, versículo 8. O pão simboliza o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. A ovelha era preparada para a Páscoa. Êxodo, capítulo 12, versículo 8. O corpo de Cristo foi preparado para o sacrifício. Mateus, capítulo 26, versículo 7 e João, capítulo 19, versículo 28 a 30. Na Páscoa, o povo deveria estar preparado para a saída do Egito. Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Ao ceiarmos ao Senhor, devemos estar preparados para a viagem. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Não podia se quebrar os ossos da ovelha. Êxodo, capítulo 12, versículo 46. Os soldados não quebraram os ossos de Cristo. João, capítulo 19, versículo 31 a 33. Curiosidades. O Êxodo é o livro da redenção, e as três grandes verdades encontradas no seu conteúdo é que nela Israel foi escolhido. Capítulos de 1 a 12. Israel foi chamado. Capítulos de 13 a 19. Israel foi constituído. Capítulos de 19 a 40. É provável
que a saída do povo de Israel do Egito aconteceu por volta de 1500 a.C. A triste realidade do livro de Êxodo é que o grupo constituído que Deus levou ao Monte Sinai não foi o mesmo que ele conduziu através do Rio Jordão em direção à Terra Prometida.